Bueno, a partir de este momento, entonces, la clase empieza a ser grabada, ¿sí? Vosotros tendréis ahora esta información de que la clase está grabada. Está siendo grabada. Bueno, nosotros algunas clases atrás comentamos sobre apócope. Apócope já é quando uma palavra perde sua última letra, sua última sílaba. Depois tiveram ele simulado, né? Hicieron ele simulado. Comentamos aí agora sobre um pouco sobre ele simulado também, antes da gravação. Depois, nós agora estamos caminhando. Vosotros estáis com qual apostila? Vosotros tendréis, já tiveram acesso a qual apostila? ¿Ya tuvieron acceso a las demás apostillas? Déjame preguntar esto, solo para saber cómo vosotros estáis en este sentido. Delante de sí, están en la apostilla 4, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, estoy concluyendo aquí esta apostilla de número 3, entonces, estoy concluyendo y concluyo de la siguiente manera, destacando el contenido que está en la página 29, demonstrativos. Destaco aí este contenido na página 29. Hablar sobre demonstrativo é hablar de algo que vosotros sabéis muito bem, só que nuestro destaque aqui agora não é um destaque gramatical. Esto que vou poner aqui, ó, esto vosotros já sabéis. Mira, vou comentar depois sobre como utilizar isso dentro de um texto. Pero este aqui, estes elementos já sabéis, ó. Los demonstrativos. Los demonstrativos que está en la página 29. Estos elementos aquí es algo que, mira, admitir. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Déjame voy a poner la clase bloqueada. No quiero bloquear. ¿Sí? Muy bien. Mira. Estes elementos aqui, vosotros já sabéis. Esta, estos, estas. Este aqui, esse, essa, esses e essas. Aquele, aquela, aqueles. E aquele. Agora sim, escrever em la pizarra, estar delante aqui de los elementos en la pizarra es mucho más agradable, ¿no? Bueno, estos elementos vosotros ya estudiaron, ¿yeah? Vosotros ya estudiasteis. Vosotros ya estudiasteis este contenido aquí. Solo que nuestra orientación ahora es utilizar estos elementos aquí dentro del texto. Saber que estos elementos son los demonstrativos, vosotros ya sabéis. Mira, esta, estos e estas, elementos utilizados para hacer referencia a alguna cosa que está cerca de nosotros. Por ejemplo, este teléfono es mío. Este teléfono es mío. Estoy utilizando uno de estos 4 elementos porque el objeto está cerca de mí. De repente eu olho aqui na câmera, coloquei um esquema aqui nessa câmera que eu consigo ver vocês, Amanda deitada. Amanda tá deitada, gente, olha só. Deixa eu ver como é que tá o Ítalo. Olha lá, Ítalo não tá sentado, Ítalo tá andando. Ítalo, senta, se concentra aí, Ítalo. Sabe? Deixa eu ver outro aqui, Rafael, Rafael com a musiquinha ligada. É difícil, Tô vendo todo mundo aí. Tô vendo vocês se comportando aí, Aí o que acontece? Digamos que eu estou vendo aqui Ítalo, esse quaderno que está aí sobre a mesa é tuyo. Esse quaderno. Se estou utilizando um destes elementos, é porque nós estamos fazendo referência a um elemento que está cerca, demonstrando algo que está cerca da pessoa com quem hablamos. Aqui, cerca da pessoa que habla. Aqui, cerca da pessoa com quem hablamos. Aqui, lejos de los dos. Mira, conversando com Rafael. Rafael, mira, aquele dia em la casa de tu tío, aquele dia em la casa de tu tío, estou fazendo referência a um dia passado, a uma situação passada. Ou outro exemplo, Rafael, aquele coche que estava semana passada é de tu padre, aquele coche rojo, aquele carro vermelho, aquele coche rojo
era de tu padre. O sea, estoy haciendo referencia o demostrando algo que ya está lejos de los dos. O sea, todas las veces entonces que encontramos esos elementos, estamos delante de los demostrativos. Aí, para ficar mais fácil, aqui, aí, ali, allá. Estos elementos encontrados na questão ou no contexto já ajudam muito a identificar se está cerca da pessoa que habla, cerca do oriente, lejos de los dos. Este comentário que acabei de dizer é um comentário tradicional, é um comentário gramatical tradicional, onde vosotros já sabéis de esto porque não só aprenderam esto em espanhol, como também já aprenderam esto em português seguramente. A ideia agora é o seguinte: la apostilla de vosotros trae este contenido, pero mi destaque aqui agora não é só simplesmente saber a existência destes elementos. Destaco ou oriento a vosotros agora a utilizar estes elementos dentro de um texto. Por exemplo, se digo assim, Aleph, saber hablar espanhol, como estávamos falando agora há pouco, va mais que estudar a gramática. Va mais que estudar a gramática. Aprender uma língua estrangeira é fundamental também, atenção, é fundamental também assistir televisão em espanhol, escuchar uma canção em espanhol, pensar em espanhol. Talvez este o primeiro passo. Talvez este o primeiro passo. De acordo com o contexto apresentado, o contexto apresenta ali orientações da aprendizagem acerca da língua espanhola, enfim. Observando todo o contexto, o pronome este, o elemento este, destacado no texto, faz referência a dois pontos. Não sei se vocês acompanharam bem esse exemplo, mas eu vou falar de novo. A questão aqui é, o elemento este, destacado no texto, faz referência a. Vamos ver. Vou repetir, atenção. Bueno, ahora poco nosotros estamos hablando sobre la importancia del español, de se aprender español, estrategias para estudiar español. Bueno, conocer la gramática de una lengua extranjera es muy importante, claro que es, sin duda alguna. Pero yo no tengo duda alguna también que hay otras formas de se aprender una lengua extranjera. Assistindo na televisão, escuchando na música em espanhol, pensando em espanhol, passar a pensar em espanhol. Creio que este talvez seja o primeiro passo. Este, sim, o primeiro passo. Os demás vão sendo agregados a la enseñanza, ¿no? Pero este é o primeiro passo. Bueno, há outras formas de se aprender espanhol. Sigo o texto, de acordo com o texto leído, o demonstrativo este destacado no texto hace referência a dois pontos. Alternativa A, B, C, D. Faz referência a quê? Vamos ver se vocês estão acompanhando o que eu estou falando. Bora, Caio Blá. Hector Nunes. Não é possível que vocês não estão acompanhando meu raciocínio, galera. O este faz referência a quê? A que elemento ali dentro do contexto? Tá nada, Rafael Oliveira. Tá nada. Isso é comédia. Isso é comédia. Rafael Oliveira Sebarguini. Quero saber seu nome hoje. Hoje meu nome vai ser Alcemar Nego Travesso. Alcemar Nego Travesso. Hein? Bora! Bom dia. Hein? Eu quero saber... agora eu quero saber também a que se refere o este. Pessoal, vou repetir, hein, galera. Vou repetir rapidamente, ó. Aprender espanhol va más que aprender a gramática de la lengua. Aprender espanhol va
mas va allá de se aprender a gramática. Esto es importante, claro que es importante, pero es fundamental también que se escuche una música, lea textos en español, asista a televisión, canales en español, pensar en español. Este tal vez lo más importante. ¿Sí? Siga entonces aí algumas dicas para quem quer aprender espanhol. Segundo o texto, aí agora vou para a questão, hein? Segundo o texto apresentado, o este citado no texto faz referência a quem? Observe que eu não estou preso agora a essa questão, essa orientação gramatical tradicional. Isso aqui nós já sabemos, tá? Ok, agora eu vou usar de forma prática. E ao usar de forma prática, estou apresentando uma questão aí, possível questão de vestibulares. E aí, cadê a resposta? O este faz referência a... Não vou ficar me estendendo, já que vocês não querem responder. O este faz referência a pensar em espanhol. Aí, olha lá, alternativa A, pensar em espanhol. Alternativa B, a gramática. Então, olha só, acompanhe o raciocínio. Aprender uma língua estrangeira va allá del conocimiento gramatical. Va mucho allá del conocimiento gramatical. Es fundamental también pensar, es fundamental también otras cosas. Por ejemplo, leer un libro en español, escuchar una música en español, asistir televisión en español, pensar en español. Este, tal vez, lo más importante. Ou seja, o pensar em espanhol. Por que eu sei que este faz referência ao pensar em espanhol? Porque aí entra o conhecimento gramatical. Porque este é um demonstrativo usado, sempre que usado, estará fazendo referência a alguma coisa próxima, a alguma coisa perto. Este es mi bolígrafo. Esse quaderno aí, Rafael, é tuyo. Este é mi bolígrafo. Alguma coisa está perto do falante. Nossa, mas como que você sabe que está perto? É um texto, cara. Não dá para ver nada, não tem imagem. Aí entra a ideia de que o que o autor citou por último? Qual foi o referencial do autor na sua última fala ali, próximo ao pronome ali? O pensar em espanhol. Ou seja, se você está acompanhando o raciocínio, você está entendendo exatamente o que eu estou falando. Quanto a aquele, aí eu vou dar continuidade ao exemplo. Hein? Quanto a aquele, vuelvo a decir, não estou eliminando sua importância. Estou somente dizendo que há outras maneiras também de se aprender espanhol. Aquele, o pronome aquele, faz referência a dois pontos. E agora, a quem fazemos referência quando utilizamos o aquele nessa frase? Aprender uma língua estrangeira va mucho allá de aprender la gramática. Sí, aprender la gramática es importante también, pero hay otras posibilidades también. Leer un libro, escuchar una música, aí segue o texto. Não estou dizendo que aquele não seja importante. Ou seja, eu estou fazendo referência ao último elemento, ao elemento mais distante. Quanto a aquele procedimento, é fundamental e sempre será. Bom, eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando aí, beleza? Bom, se não tiver, é só vocês se manifestarem, né? Bueno, los demonstrativos, entonces, están en la página 29, como vosotros estáis visualizando. Aí existe, obviamente, aí está na página 30, eles divididos em grupos, não? Esta. Existem os elementos neutros. Isso, isto e aquele. Mira. Isto. Isso. Aquele. Estes três elementos são elementos classificados como formas neutras. Não estão associados a um masculino, feminino, singular, plural, não. Estão relacionados a um contexto, por exemplo, se digo assim, todo esto que acabei de dizer sobre o aprendizagem de uma língua estrangeira, todo esto é muito importante. Atenção, queridos, todo esto é muito importante. Todo esto o quê? Aí já é um contexto amplo, não está ligado a feminino, singular, plural, mas está ligado a todo um contexto. Por isso que é chamado de neutro. Agora, que contexto estou falando?
Tudo isso que eu acabei de falar, a questão de se aprender uma língua estrangeira, estratégias, possibilidades, todo esto é fundamental. Não os olvidéis. Não olvidéis de esto. Não os olvidéis de esto. Ou seja, não se esqueceis disso. Não se esqueçais disso. Ou seja, formas neutras quando são utilizados aí em um contexto onde não fazemos referência a um elemento que você pode dizer que é masculino, feminino, singular ou plural, normalmente usado em um contexto geral, né? Para abraçar toda uma ideia. Bom, aí, saindo desta página aí, eu vou pedir então para que vosotros intentéis fazer os seguintes exercícios. Ejercicios de la página Ejercicio de la página 31. Ejercicio de la página 31. Ejercicio número 3. Ejercicio de la página 31. Ejercicio número 3. E também 2 e o 3. Nesse momento, 2 e o 3. Número 2. Pelo contexto apresentado, você vai utilizar o demonstrativo adequado. E o número 2 aí em cima, você vai visualizar se tem algum elemento errado. Se tiver, então, pelo contexto apresentado, como seria o demonstrativo, o correto, né? Beleza? Rapidamente, vou dar uma pausa aqui na gravação para vocês fazerem essa atividade aí, página 31, exercício 2 e 3. Página 31, exercício 2. Bom, pessoal, vamos dar continuidade com a gravação aqui. A gravação está em andamento. Nós estamos na página 31. Página 31. Página 31, exercício número 2 e número 3, tá bom? Vamos lá. Número 2. Este es el tablón de anuncios de una residencia de estudiantes extranjeros que aún no domina el español. ¿Quieres dominar el español? Entonces sigue las dicas. Lee libros en español, asista a televisión en español, escuche canciones en español, intente hablar en español. Todo esto es fundamental. E aí estou compartilhando com vosotros a situação de minha esposa. Minha esposa já está falando sim alguma coisa em espanhol simplesmente porque está viviendo esto. Bueno, puedes corrigir los demostrativos. Entonces, mira, la idea es lo siguiente. Algunos estudiantes extranjeros escribieron estas informaciones, estos anuncios, y ahora nosotros estamos pasando, teniendo acceso a estas informaciones, a estos anuncios, pero yo detecté que hay algunos equívocos. Primero, queremos una ciudad más verde. Esta es gris. Protesta mañana a las 12 en la Plaza Mayor. Queremos una ciudad más verde. Esta es gris. Protesta mañana a las 12 en la Plaza Mayor. Bueno, ¿hay algún equívoco en este anuncio? Si hay algún equívoco, ¿cuál sería este equívoco e como seria a maneira correta? Vamos ver se alguém vai se manifestar. Depois a gente passa para o outro anúncio, o outro e o outro. Bora, galera! Se manifesta aí. Estavam falando agora há pouco e agora ficaram calados. Não é possível que vocês não estão... Então, pergunta de novo. Vou perguntar, Rafael. Esses anúncios aí, pelo contexto apresentado, são anúncios de estudantes estrangeiros, né? Que não dominam muito bem o espanhol. Aí eles colocaram esses anúncios aí, essas informações, enfim. A minha pergunta é, nesse primeiro anúncio, tem algum elemento errado? Se estiver, ou se tiver algum elemento errado, então identifique onde está o erro e qual seria a forma correta,
né? Qual é o elemento correto aí? Deveria ser esse, em vez de este. O erro é este. Então vamos ver. Queremos uma cidade mais verde. Esse é gris. Protesta amanhã às 12 na Praça Maior. Bom, Maurício Matar está dizendo que deveria ser esse em vez de este. Então nós tiraríamos este e colocaríamos esse. Bom, Rafael Oliveira, o erro é este. Tá, se o erro é este, Rafael, como deveria ser então a forma correta? Se você acha que está errado, então me apresente aí como é que seria a forma correta. Depois eu respondo o que se está certo ou se não está. Bom, Rafael perguntou isso. Vamos lá. Rafael foi na onda do Maurício Matar. Na verdade, queremos uma cidade mais verde. Esta é gris. Protesta amanhã às 12 na Praça Maior. Bom, deveria ser esta. Por quê? Porque eu estou falando isso aqui dentro de uma cidade. Então, olha só. Queremos uma cidade mais verde. Esta é gris. Esta o quê? Esta cidade. O demonstrativo esta, nessa frase, é um elemento que está fazendo referência diretamente à palavra cidade. Deu para todo mundo entender. E aí deveria ser, então, esta, não este. Porque esta é um feminino singular. Nesse caso, deveria ser esta. E por que a primeira coluna? No caso, esta. Porque nós estamos na cidade, né? Está cerca, está próxima a nós, estamos nela. Acho que todo mundo entendeu. A resposta é esta. E o elemento esta, nessa frase, faz referência à cidade. Queremos uma cidade mais verde. Esta é gris. Gris significa cinza. E aí, um possível questionamento, o protesto pode ser, né, é um anúncio, eu estou apenas fazendo uma análise. O anúncio pode ser, então, que há muita poluição. O anúncio pode ser, então, que, de repente, está tendo um desmatamento, o verde está sumindo, né? Está sumindo, ou seja, por conta da palavra protesto, ou protesta, no caso em espanhol, ou seja, há um comportamento de reivindicar, de se manifestar contrário a alguma coisa. Então, nesse caso, pode ser, então, que a cidade, o contexto, se fôssemos nos aprofundar, e se tivéssemos aqui um contexto maior, poderia ser um contexto de poluição, poderia ser um contexto talvez de desmatamento, enfim. Se vocês estiverem entendendo, beleza. Se não estiverem entendendo, só se manifestar, que a gente trabalhe mais essa análise aí. Se não, vou partir para o segundo anúncio. Segundo anúncio. Vendo estos ilhas e este mesa por 50 euros. ¿Os interesan? Mi teléfono es 9156-73422. Vendo estos sillas y este mesa por 50 euros. ¿Os interesan? Mi teléfono es el 9156-73422. Bueno, ¿hay algún equívoco? ¿Y cuál? Si sí, ¿cuál? ¿Y cómo sería lo correcto? A ver. Bora, playboyzada! No Base, Milena Ceribelli, Paulo César Grande, Maurício Matar, Rafael Cristiano Oliveira. Tem uma atriz chamada Cristiano Oliveira, ela sumiu. Rafael Cristiano Oliveira, Paulo César Grande, Milena Ceribelli, Héctor Nunes, Maurício Matar. Ítalo Clube Brasileiro. Bom, ninguém vai se manifestar não, playboyzada? Tem algum erro nesse anúncio aí? Estas no lugar de isto. No lugar de isto. Esse eu não sei. Muito bem. O que acontece? Estas no lugar de isto. Não, você quis dizer estos, né? Já que está o único elemento aí. Você colocou singular, mas seria plural. Já entendi, Maurício Matar. Vendo estas silhas. O correto seria estas,
aqui, estas cílias. Por que estas? Porque cílias, o significado de cílias, a tradução de cílias é cadeira. Ou, no caso aqui no plural, cadeiras. Cília, cadeira. Então, se está no plural, cílias. Então, deveria ser estas. Vendo estas cílias. E por que eu sei que é esta? Ué, se é um anúncio e ele está falando de cadeira e tem que usar algum demonstrativo, possivelmente a imagem da cadeira está visível aqui no anúncio. Se a cadeira está visível, se ele está vendendo cadeira e ele está mostrando, então você está vendo ali, então tem que ser estas cílias. O objeto está perto, está ali no contexto. Vendo estas cílias. E esta mesa. Mesa singular feminino. Bom, singular feminino, esta e esta mesa por 50 euros. Os interessa, nesse caso aí é um erro de verbo. Os interessais. Interesso, interessas, interessa. Interessamos, interessais, interessam. Então, se você coloca os é um pronome reflexivo de segunda pessoa do plural. Logo, a conjugação verbal tem que ser a segunda pessoa do plural. Os interessais, mi teléfono é ele, aí está tudo correto. Então, tem 3 erros aí. Estas cílias, esta mesa e os interessais e não interessam. Porque aí você juntou o os de segunda pessoa com a conjugação de terceira pessoa. Está errado. Bom, próximo anúncio. Esta fim de semana, fiesta de carnaval em Cassiopeia. 2x1 com Valverde 3. Bueno, não sei exatamente que especificações. Equivale a 2x1 com Valverde 3. Neste fim de semana, fiesta de carnaval em Cassiopeia. 2x1 com Valverde 3. Bueno, não sei explicar exatamente esta última parte do anúncio. 2x1 com Valverde 3. Não sei. Pero lo que quero destacar aqui é o seguinte: há algum equívoco? Há algum elemento que está equivocado neste anúncio? Por favor. Galera, de cara já dá para ver, hein? Esse, em vez de esta. Deveria ser esse, né? Esse fim de semana, fiesta de carnaval. Bom, o esta está errado mesmo, porque você está fazendo referência a fim de semana, masculino singular. Mas aí, Maurício Matar, você não deveria colocar esse, mas sim este. Agora eu pergunto, por quê? Você já detectou o erro. Ok, o esta está errado. Tem que ser outro elemento. Você colocou esse. Eu estou te dizendo que a correção não é esse elemento aqui não, e sim este. Literalmente este. Eu pergunto, por que desses 2 elementos, esse e este, por que temos que ficar com este daqui? Olha o contexto. Esse fim de semana, fiesta de carnaval. Este fim de semana, festa de carnaval. Bom, o final de semana está chegando. Ele está anunciando aí uma programação no final de semana. Então, se o final de semana está perto, é o próximo. É esse próximo final de semana, porque é um evento próximo. Perfeito, Maurício Matar. O contexto está todo voltado aqui para um final de semana próximo. Se ele está próximo, se é o que vai chegar agora, né, o próximo final de semana, então você, desses 2 elementos, este, porque está próximo, perto do falante, né, um contexto de aproximação. Se você está acompanhando o raciocínio, se vocês estão acompanhando o raciocínio, vocês estão entendendo, então, esta análise aí, beleza? E o último desse exercício aqui é busco a esto gato. Se chama Missy. Aí um telefone. Busco a esto gato. Se chama Missy. Tá certo? Posso seguir para o exercício 3 ou tem algum erro nessa questão aí?
por favor. Pode seguir, eu acho. Bom, Rafael das Oliveiras. Busco a este gato. Esto, isso e aquilo são formas neutras, utilizadas aí, essas formas utilizadas dentro de um contexto onde você não está demonstrando algo que apresenta ali o sexo, o gênero e o número. É um contexto neutro. Todo isso que acabou de dizer é muito importante. Por Deus, Rafael. ¿Verdad? É uma situação muito grave. Todo isso é muito grave. Todo isso é muito grave. Ou seja, Rafael falou alguma coisa, contou uma situação, e eu me espanto e falo, por Deus, Rafael, todo isso é muito grave. Eu não estou destacando um elemento masculino, feminino, singular, blá, blá. Eu estou falando do contexto que ele me contou. Aí, portanto, Rafael, nesse caso, busco a este gato. Eu estou aqui, ó, vamos supor que está aqui o gato do meu lado, o anúncio está assim, ó, busco a este gato. Ou seja, se eu estou demonstrando o elemento, e o elemento está perto, está dentro do contexto aqui, bem próximo, este gato. E por que desses quatro? Este. Porque gato é simplesmente aí um substantivo masculino singular. Nesse caso, masculino, estos, o este, singular, somente o este. Beleza? Acho que vocês entenderam a questão aí. Bom, só para finalizar o exercício número 3, escreva ele determinante demonstrativo correto. E aí a gente já para por aqui, ó. Rosas de aqui são as que melhor huelen. Rosas de aqui são as que melhor huelen. Nessa alternativa aí, o contexto apresentado é o contexto de rosas. Ó, anunciou aqui que faltam 5 minutinhos só. Beleza. O contexto apresentado é o contexto das rosas de aqui. Mira. Terceiro ano. Rosas de aqui são as que melhor huelen. Algo que está próximo do falante. Então, estas rosas. Pásame, plato de aí. Rafael, por favor, pásame esse plato de aí. Foi utilizado esse, porque o objeto em questão é o prato. E esse prato, pelo contexto apresentado, está próximo do ouvinte, da pessoa com quem eu falo. Passa-me esse prato aí, esse, feminino, masculino, singular. Letra C, não me gusta, falda que está colgada ali. Falda significa saia, colgada, que está pendurada, né? Não me gusta, falda que está colgada aí. Se você colocou ali deu a entender agora, é um elemento dentro de um texto. Se você visualizar isso aqui, obviamente você faz referência a alguma coisa mais distante. Dentro desse nosso contexto aqui de demonstrativos, longe dos dois. Então seria, não me gusta aquela falda que está colgada ali. Eu não gosto daquela saia que está pendurada ali, não. Não gosto, não, detesto ela. Letra D, que vas a hacer noche? Que vas? Aí eu pergunto aqui, por exemplo, Aleph, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Que vas a hacer noche? Qual desses elementos? Esta, essa ou aquela? E aí? Que vas a hacer? Bora, galera. Esta, essa ou aquela? Esta. Por que Maurício Matar? Por que Rafael esta? Se você utilizar esta, então significa dizer que o autor está demonstrando alguma coisa próxima. Nesse caso aqui, é uma pergunta que esta noite, então, pelo contexto de esta, só pode ser, pois está próximo ao autor, a próxima noite. Essa agora, daqui a algumas horas, estaremos à noite. Então, assim, esta próxima noite que está por vir aí, o que você vai fazer esta noite? E para encerrar, mañana se despertou com uma estranha sensação. Mañana se despertou com uma estranha sensação. Aí depende, né? Depende. Pode ser esta, se eu estiver fazendo referência, vamos supor que eu estou do lado de alguém, se eu estiver do lado do Rafael, que está respondendo ali, ó,
Se eu tiver falando, Rafael, esta manhã se despertou, mi padre se despertou com uma sensação estranha. Se eu disser esta manhã, eu estou fazendo referência agora de manhã, agora há pouco. Né? Acordamos, estamos aqui às 11h20, agora há pouco. Se eu disser aquela manhã, você despertou com essa sensação, aí eu estou fazendo referência a algo passado. Poxa, Rafael, certa vez eu viajei com minha família e quando nós ficamos lá 2 dias, né? E na primeira manhã foi uma situação muito difícil. Aquela manhã daquela vacaciones, mi padre, ou seja, se eu disser aquela, eu faço referência a algo mais distante. Se eu disser esta, então é essa agora, recente. Estranho quando se trata de tempo, né? Quando se trata de tempo, você faz referência possivelmente a algo passado, uma situação passada e possivelmente está distante, e aí você vai usar essa coluna aqui, ó. Observe o uso desses elementos, então, dentro de um texto, mostrando aí se está perto, se está longe, se está mais ou menos. Isso, para uma análise textual, é importante. Então, mais do que saber esse conhecimento gramatical tradicional aqui, olha, é usar isso aqui dentro do texto, porque certamente a análise será muito melhor, né? Será melhor, beleza? Mais eficiente. Alguma pergunta? Vou parar de gravar aqui. Vou parar a gravação. Mas se alguém quiser me fazer alguma pergunta, fique à vontade. Estou parando aqui, porque já vai terminar mesmo.